Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui com o programa Luxemburgo em Direto e eu queria colocar para você agora a história da Bárbara. A Bárbara era uma adolescente, vinha à igreja buscar a Deus. Segundo ela, era uma pessoa com paz, com alegria, mas o que aconteceu? Ela começou a querer achar que as colegas na escola eram mais felizes do que ela. E ela então começou a se envolver com coisas erradas. Porque você sabe, meu amigo, minha amiga, que a nossa vida se torna consequência daquilo que nós escolhemos. Sabemos que tudo é uma escolha. E aquilo que se planta, se colhe. E a Bárbara, então, ela deixou o caminho de Deus e seguiu, então, o caminho das amizades, se envolveu com tantas coisas e se tornou uma pessoa depressiva, vivia num quarto escuro, desejo de suicídio. Aliás, isso é o quê? Depressão, não é verdade? O nome depressão. E infelizmente, quantas pessoas no mundo, eu vou nem no mundo, você que está me assistindo agora, você sofre com depressão. E você até diz assim, olha, eu não sei o que eu faço. Eu tenho tomado calmantes? Não, tomo vários. Aliás, tomei calmantes para dormir e eu não consigo dormir. Eu tomo calmantes para dormir, mas eu durmo um pouquinho, depois eu acordo. Eu não sei o que é uma noite de sono. Eu sei o que é, sei lá, 1 hora, 1h30, 2 horas de sono. Eu já conheci uma pessoa que ela disse para mim que tinha depressão e que ela só conseguia pegar no sono às 5 horas da manhã. Falou assim, eu não adiantava, eu tomava remédio, tomava tudo. E a noite chegava, eu ia para a cama, eu não conseguia dormir. Às 5 da manhã é que eu conseguia adormecer, mas quando era 6h30 eu tinha que levantar, 7 horas eu tinha que levantar, porque eu tinha que ir para trabalhar, era um professor, ele é professor e tudo. Eu tinha que trabalhar. Então talvez tenha acontecido consigo. Você não dorme, você é uma pessoa muito angustiada, triste, deprimida, uma pessoa sem vida. E a Bárbara vai contar para você agora como que ela venceu, quem sabe, aquilo que você está passando. Acompanhe. Queria ir pela primeira vez a uma discoteca, queria experimentar os namoros. Eu sentia lá no fundo um vazio. Achava que aquilo era uma rebeldia que eu estava a passar. Que era uma fase de adolescente. Era princípios de depressão. Que eu não queria sair do quarto. Porque se eu saísse do quarto, eu ia à cozinha e ia ver as facas. E eu ia acabar com a minha vida. Eu tive o privilégio de crescer na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Eu era feliz quando era criança. Porém, na minha adolescência, na escola, começou-me a chamar a atenção as conversas que eu ouvia, de ir para festas, sobre namoros. Isso começou-me a cativar e eu queria experimentar. Eu comecei a olhar muito para a vida das minhas colegas na escola. E na minha cabeça, elas eram mais felizes do que eu e se divertiam mais. E isso começou-me a cativar. Eu queria experimentar a felicidade delas. E eu comecei a ver que eu sentia lá no fundo um vazio. Aí eu, consoante fui crescendo, eu não sabia dar nome para aquilo. Eu tentava várias coisas e nada me preenchia, porque eu tinha a minha família a ir à igreja também, então eu não saí. Porém, só o meu corpo estava presente na igreja, a minha mente estava nas coisas que eu queria experimentar lá fora. Queria ir pela primeira vez a uma discoteca, queria experimentar os namoros, queria sair com as minhas amigas, mas por eu ter a minha família na igreja, eles sempre me orientaram que não era o caminho certo. E quanto mais eu ouvia isso, mais a minha curiosidade crescia. E no meio dessa confusão toda, as coisas pioraram muito ao ponto de eu ter princípios de depressão. Havia dias que eu pensava assim,
é melhor morrer enquanto eu estou a dormir. Eu desejava isso, porque aí ia ser indolor e aquela confusão, aquele vazio ia desaparecer. Eu comecei a me isolar porque eu não tinha mais paciência para nada. E eu via uma jovem que não tinha mais prazer em nada. Então, enquanto eu via uns com sonhos, com metas, com objetivos, eu não tinha. Para mim se tornou muito cansativo acordar, cansativo conviver com a minha família, sair de casa, ao ponto em que eu ficava trancada no meu quarto no escuro. E a minha família, como ninguém tinha casos de depressão, achava que aquilo era uma rebeldia que eu estava a passar. Que era uma fase de adolescente, que todo mundo passa, mas não era. Era princípios de depressão. E eu não conseguia falar, não conseguia exteriorizar isso. Até que houve um dia que me marcou muito, que eu estava no meu quarto fechada e eu estava sozinha com o meu avô. E veio aqueles pensamentos muito fortes de tirar a minha vida, que toda aquela confusão ia passar, toda aquela dor não ia existir mais. E nesse dia me marcou muito porque eu basicamente passei fome a manhã inteira porque eu não queria sair do quarto. Porque se eu saísse do quarto, eu ia à cozinha e ia ver as facas. E eu ia acabar com a minha vida. Então nesse dia, eu passei fome dentro do quarto, esperei que a minha avó chegasse para eu conseguir comer. E para mim esse dia foi um basta. E já que eu estava no fundo do poço e estava a tentar tanta coisa do mundo, como filmes, amizades, aplicativos para conhecer novas pessoas, e não estava a dar resultado, por que não tentar outra abordagem? A abordagem que eu sabia desde pequena que estava lá disponível. E aí eu fiz a minha primeira oração sincera para Deus. E depois daquela oração, as coisas aos poucos se foram compondo. Eu que não tinha vontade de sair de casa, eu que não tinha vontade nenhuma de ir para a igreja, eu comecei a ter vontade de ir para a igreja. Eu entendi que Deus não queria palavras bonitas porque Ele já sabia o que é que ia dentro de mim. Eu só queria a minha sinceridade. Então eu comecei a ser sincera, por mais que às vezes eu sentisse muita vergonha, não me soubesse expressar direito, mas eu fui sendo sincera e com muito sacrifício fazendo o que Deus me pedia. Nas reuniões eu comecei a guardar a palavra, comecei a arranjar estratégias de escrever num caderno que o pastor estava a falar, da palavra que estava a ser passada, que era para eu chegar a casa e meditar sobre isso, para guardar a palavra. As coisas foram tão naturais que quando eu dei por ela já não tinha a depressão ali. Eu estava a amar viver cada detalhe, detalhes que eu não tinha, como por exemplo apreciar a luz do dia, falar com a minha família, ajudar o próximo, estar dentro da igreja, nos projetos, nos grupos, ter essa vontade de viver e ter sonhos, porque eu não tinha sonhos. E finalmente me reencontrar. Eu sabia que nas reuniões o que se falava mais era sobre o Espírito Santo. Que não ia valer a pena nada do que eu conquistasse se não tivesse o selo do Espírito Santo. E que eu estava em risco de cair e voltar à estaca zero. Então comecei-me a focar no Espírito Santo. E veio um jejum de Daniel. E nesse jejum de Daniel eu busquei a certeza. E a certeza veio no último dia. No final da busca me senti leve, senti certeza que o tinha, certeza que era filha dele e que não importasse se viesse o mundo, que eu ia passar por cima. Não importava o que as pessoas dissessem. Deus já tinha confirmado comigo, Deus já tinha falado comigo e para mim era o que importava. Eu tinha aquela certeza dentro de mim. Foi uma força, senti uma força que daria tudo certo ali. Quando eu contei para a minha avó, ela ficou muito feliz, porque ela não sabia que eu estava com depressão, porém sabia que eu não estava bem.
E então ela fez propósitos por mim. E agora a sensação dela de finalmente ter sido ouvida foi muito boa. Eu hoje não tenho mais depressão, tenho metas, tenho sonhos, tenho prazer em pequenas coisas, como estar com a minha família. Hoje eu sou muito feliz, eu sou um milagre de Jesus. Nós sabemos que esse tipo de problemas chamam-se de doenças crônicas, acho que é o nome que dão, que é impossível se curar, né? Porque o que existe é um tratamento, tipo, vou dizer paliativo pessoas estão em estado terminal, mas é um tratamento para amenizar a dor. São calmantes, são remédios, por exemplo, que a pessoa toma para ver se ela fica mais calma. Tem muitos que os medicamentos são tão fortes que tem pessoas que parece que estão dormindo o dia inteiro. E eu sei que quando nós falamos que por meio de uma fé, de uma entrega a Deus, pode haver uma transformação, você pode dizer assim, eu não acredito nisso. Bom, a Bárbara creu. E ela venceu. Por que você não pode vencer também? Eu estou falando com você que crê, claro, desculpe lá. Você que crê a como a sua vida mudar. A como você sair dessa situação. Talvez você, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, você tem que passar no médico. E ele vai avaliar como é que está a sua situação. Como é que você se sente? A Bárbara, ela queria se matar. Ela só queria ficar em quartos escuros. Uma tristeza tão grande na alma dela, um vazio tão grande. Como resolver esse problema? A verdade é que quem sofre com isso, a pessoa se sente impotente, não é verdade? Como é que vamos resolver isso? Como que eu vou tirar? Eu já ouvi pessoas dizendo que dá vontade de abrir um buraco no peito e tirar o coração para fora. Tão grande a dor, tão grande a angústia. Outros dizem que eles choram e gritavam, mas não saía aquela dor. Então, meu amigo e minha amiga, sentindo o sofrimento das pessoas, porque nós sentimos a sua dor. Você pode pensar que não, mas quando eu falo disso, eu sinto a dor. Se você está sem, nós sabemos que nós podemos te ajudar. Deus pode te ajudar. Tá bem? Deus pode te ajudar. Procure, você que vive fora do Luxemburgo, uma igreja universal perto da sua casa. Você que mora no Luxemburgo ou ao redor do Luxemburgo, é o Centro da Key. Você pode procurar o Centro da Key, onde nós estamos em todas as partes do Luxemburgo. Temos igreja no norte, temos igreja no sul, temos igreja no centro. Em todos os lugares, as pontas, nós temos sempre uma igreja próxima da sua casa. Para você saber mais, basta você acessar o site, é o centrodakey.lu, ou ligar para o número que aparece no seu televisor. Se você quiser a minha ajuda, eu quero atender você, o seu filho, as pessoas que estão precisando de ajuda, tá bem? Estamos bem no centro do Luxemburgo, eu estou no número 4 da Praça de Estrasburgo, aonde hoje mesmo, quarta-feira, nós estaremos às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Depois temos uma outra reunião no final do dia, que é às 19 horas e 30 minutos. Número 4 da Praça de Estrasburgo, fica a 500 metros da estação dos comboios do Luxemburgo. Tá? Você sabia que a inveja, ela vem por meio de pessoas que menos esperamos? É isso mesmo. A gente não sabe quem são os invejosos. Às vezes pessoas próximas. Uma vez eu conversei com uma jovem senhora, e ela me disse assim, que as amigas, claro, amigas conversando, diziam para ela assim, seu cabelo é tão bonito. Que cabelo bonito, eu queria ter um cabelo igual ao seu. Que cabelo lindo. Todo mundo elogiava o cabelo dela. E ela, é claro, toda vaidosa, achando que o cabelo dela estava muito bonito. Mas passado algum tempo, ela começou a notar o quê? Quando ela ia à casa de banho, tomar o seu banho, ela passava a mão no cabelo e ela via que caía cabelos, muito cabelo caindo. Ela falou, mas o que está acontecendo com o meu cabelo? E passado algum tempo, era como se ela estivesse ficando já careca. Ficando careca. Ela falou, como é que pode ser isso? E ela então falou, olha, eu acredito que foi inveja. Então o que eu estou dizendo a você, inveja às vezes vem de pessoas que nós menos esperamos e de coisas que não percebemos o porquê. Não percebemos. Às vezes, pessoas que elogiam, que carro bonito, daqui a pouco o carro vive quebrando.
Eu não acredito que uma pessoa vai querer fazer o mal para um bebê. Mas eu já vi casos, por exemplo, de bebés que estão bem, aí vão certas pessoas visitar, quando elas vão embora, a criança começa a chorar, começa a ter febre, começa a ter diarreia, não sabe de onde. Leva-se ao pediatra, o pediatra fala assim, olha, deve ser dente, ou deve ser, porque também não sabe. Será que não foi inveja daquelas pessoas porque queriam ter um bebê daquele? Então, meu amigo e minha amiga, nessa sexta-feira nós teremos uma grande corrente forte para quebrar todo o mal de inveja, todo olho invejoso. E isso estará acontecendo em todo mundo. Então, sexta-feira, procure uma igreja universal e participe dessa grande sexta-feira contra a inveja, tá bem? Bom, nós estamos chegando já ao final da nossa programação, mas eu queria agora convidar você para a oração. Você deve pegar um copo com água, se você assim deseja, e vamos juntos dar as mãos, unir a nossa fé e pedir a Deus em favor da sua vida, tá bem? Hoje, o pastor João, né? Pastor João que está lá no SOS hoje, o pastor João vai fazer oração por todos vocês. Mas primeiro, pastor João, antes de orar, tem aí nomes de pessoas que nos ligaram? Por favor, leia então, por favor. Olá, Bispo Gilmar e a todos que nos acompanham no programa Luxemburgo em Direto. Nós estamos na central de atendimento à disposição de todos os que têm enfrentado momentos difíceis na sua vida. Você que não sabe mais o que fazer, você que já bateu em tantas portas à procura de uma solução, mas aquilo que você tem visto é dor e sofrimento. Nós estamos aqui para lhe ouvir e para lhe ajudar. Nós temos recebido inúmeros pedidos de ajuda e você pode fazer o mesmo através do mais 352 661 483 761. Eu recebi o pedido de ajuda da senhora Maria José, ela que pede oração pela filha que sofre por conta dos vícios e isso tem trazido muitos problemas para ela. O Pedro Souza, que está com problemas de saúde, mais precisamente problemas na coluna, e isso tem impossibilitado ele de trabalhar e, consequentemente, tem tido problemas na vida econômica. Enfim, são muitos os problemas, são muitas as necessidades, e nós estamos aqui para lhe ouvir, porque entendemos e compreendemos a dor que você tem enfrentado e vamos lhe ajudar, lhe dar a direção que você precisa. Você pode ligar ou nos procurar, estamos de portas abertas, o Centro daqui Universal está de portas abertas para lhe ouvir e para lhe ajudar, para que você se junte às inúmeras pessoas que têm sido testemunhas daquilo que Deus tem feito na vida delas. Aqui em Este Soralzete eu estarei no número 4, Rua São Vincent, bem próximo à rua principal, a Rua Dalzete, à sua disposição diariamente, de portas abertas para lhe ouvir. É momento de oração, vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento por todas as pessoas que têm enfrentado momentos difíceis. Essa pessoa que já bateu em tantas portas, que já procurou a solução para os problemas, mas ela não tem visto o resultado desejado. Mas eu lhe peço, meu Deus, visite essa pessoa agora e dê a ela a força que ela precisa e que através dessa água que nós consagramos, ela tenha força para ainda hoje buscar ajuda e então ser livre de todo sofrimento. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida e a força que vem de Deus. Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão e aplane os seus caminhos incertos. Graças a Deus, né? Não bebeu da água ainda não? Beba da sua água, receba forças,
receba a vida e receba vigor, tá bem? Nós temos nos colocado à disposição de todos para ajudar vocês, sem nada em troca, tá bem? Tem aí um número aparecendo no seu televisor, você pode ligar para esse número. Ligue, peça ajuda. Peça ajuda, peça oração, coloque o seu nome na oração. Fizemos a oração há minutos atrás. Coloque o seu nome no livro da nossa oração. Enfim, e com certeza Deus, Ele vai estar sempre colocando as mãos sobre você e sobre os seus familiares, ok? Estamos chegando ao final da nossa participação no Luxemburgo em Direto, mas acompanhar a programação continua, não desligue o seu televisor, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta.